Bora lá, Present Perfect. Sem perder tempo nenhum. Qual vai ser a abordagem desse vídeo aqui? Eu não vou falar sobre gramática, tá? Não vou falar sobre estrutura gramatical. Vou falar sobre a lógica. Eu acho muito mais importante entender a lógica primeiro e depois entender a gramática. Você entendendo a lógica vai conseguir identificar padrões no seu dia a dia, caso, né, você realmente pratique ou se envolva com a língua, e você identificando esses padrões, você vai conseguir captar ali a forma gramatical sozinho, por conta, tá? Então é muito mais importante entender a lógica do que entender a gramática ali nesse primeiro momento, tá? Present Perfect eu diria que é um dos assuntos que mais gera confusão entre os meus alunos e as pessoas no geral, tá? Por que que existe essa confusão? Justamente porque as pessoas focam muito na estrutura gramatical e não entendem a lógica. A lógica é simples, tá? Então vamos lá. Tenho dois exemplos aqui, beleza? Eu adoro usar esse exemplo é muito legal. O primeiro é Simple Past, então I lost my keys. E o segundo é I have lost my keys. Pensa aí na diferença entre um e outro, tá? Aqui já tem uma dicasinha, vamos dizer, né? Mas tenta pensar aí. Tem uma diferença, pode ser não tão óbvia assim, mas existe, tá? Então vamos lá. Esse primeiro aqui, como está dizendo na nossa folhinha aqui, eu estou falando sobre um momento específico no passado. Então, provavelmente, eu estou te contando uma história, certo? Então, eu cheguei para você e falei assim, putz, cara, ontem eu perdi a minha chave, certo? E o segundo, se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos a mesma coisa, certo? Porém, aqui eu estou indicando para você que existe uma consequência no presente, tá? Então, se a gente for analisar o Present Perfect, para que ele serve? Ele serve para falar sobre uma ação que começou no passado e continua no presente, ou, muito importante, ninguém fala isso, uma ação que começou no passado, terminou no passado, porém existe uma consequência no presente. É esse segundo exemplo aqui, ó. Perder alguma coisa é uma ação instantânea, certo? Não tem como aquela ação continuar até o presente. O que continua é a consequência, tá? Então, se eu uso o segundo aqui, I have lost my keys, isso significa que recentemente eu perdi a minha chave e existe uma consequência. Qual que é a consequência? Eu não consigo entrar na minha casa, não consigo dirigir meu carro, alguma coisa do tipo. Beleza? O primeiro, ele é mais específico e existem algumas opções. Então, se eu chegar para você e falar assim, ó, I lost my keys, isso significa que, pode significar que eu perdi a minha chave e achei, só estou te contando a história. Eu perdi a minha chave e eu desisti de procurar, não achei nunca mais, vou ter que fazer outra chave. Ou eu não me importo mais. Mas de qualquer forma, eu estou te contando uma história. Por que isso é tão complicado para a gente no português? Porque a gente não faz isso, certo? A gente não usa esse tipo de construção. Se eu falo para você que eu perdi a minha chave e já era, acabou, provavelmente eu vou colocar um contexto, eu vou colocar um tempo ali. Eu vou falar pra você, putz, cara, mais cedo eu perdi minha chave. Ou então, ontem eu perdi minha chave, certo? Agora, se eu chegar pra você e falar o seguinte, cara, perdi a minha chave. Só isso. Na hora, você vai entender que eu perdi a minha chave e provavelmente eu preciso de ajuda, certo? Porém, ali no português, as frases são exatamente iguais. A gente precisa de um contexto. No inglês, a gente tem essa opção, tá? Claro que o contexto também entra aqui, né, na vida real, vamos dizer assim. Então vamos falar aqui sobre os dois principais usos ali do Present Perfect. Existem outros, tá? Mas eu acho que esses aqui são os mais legais de falar agora nesse começo, vamos dizer assim. O primeiro uso aqui, eu acho que é o mais comum e é o mais importante. Então o Present Perfect ele vai ser muito, 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 muito usado para falar sobre experiência, tá? E qual que é a lógica aqui na experiência? Vamos aos exemplos, né? Então aqui, ó, eu fui à França, né? I have been to France. Então a gente usa o Present Perfect para indicar uma experiência. Lembrando que essa experiência que eu estou falando aqui não é experiência no sentido de saber fazer alguma coisa bem, ter experiência com trabalho, com alguma coisa do tipo. É no sentido de vivência. Eu já fui, eu já fiz, eu já experimentei, certo? Qual que é a lógica por trás disso? Não existe como eu voltar no passado e desir à França, certo? Então, se você for pensar bem,
o que está acontecendo aqui é justamente o seguinte. É uma ação que começou no passado, terminou no passado, certo? Eu já estou no Brasil. Mas existe uma consequência permanente. Essa consequência ela vai durar para sempre. Qual que é a consequência permanente? Eu já fui para a França. Eu já tive a experiência de estar lá. Essa é uma consequência. Eu nunca vi alguém explicar dessa forma, mas é uma maneira que funciona na minha cabeça. Eu acho que faz sentido, tá? Então, segue a mesma lógica. Algo começou no passado e continua no presente. É a mesma coisa com todas as ações, tá? Ler um livro, experimentar uma comida, certo? Então, a partir do momento que você lê o livro, existe aquela consequência permanente até o final da sua vida. Você já leu aquele livro, tá? Então é por isso que a gente usa o Present Perfect aqui nesse caso. Outro bloco, outro uso muito importante aqui é sobre as notícias, tá? E essa notícia, eu não estou me referindo à notícia de jornal, tá? Eu estou me referindo a uma informação nova. Então, vamos supor que a gente está cozinhando ali um jantar romântico para nós dois. E eu estou cortando a cebola e eu corto o meu dedo. O que eu faço? Uma exclamação. Ouch! I've cut my finger. Certo? O que aconteceu? Eu cortei o meu dedo no passado, mesmo que seja algo muito instantâneo ali, né? Eu corto o dedo e já falo. Mas eu cortei o dedo no passado, existe uma consequência. Qual que é a consequência? O meu dedo está cortado, tá? Porém, essa é uma coisa nova, é uma introdução de algo dentro da conversa. O segundo exemplo aqui não necessariamente fala sobre algo que aconteceu recentemente. Então, have you heard the news? Cara, pô, tu ouviu a fofoca? Você ouviu a notícia? Eu posso estar falando de algo que aconteceu semana passada. Porém, na minha concepção, se eu faço essa pergunta para você, eu estou partindo do princípio de que você ainda não sabe. Então vai ser novo para você, tá? Esses são dois blocos muito importantes para entender, dois usos ali muito importantes para entender sobre o Present Perfect. Cara, é isso, não é mais nada, tá?